devolver o ouro não querem, né? Ninguém quer, nem Portugal, nem a Inglaterra e nem a França, né? E o pior é a gente ficar aqui recebendo o coração do Dom Pedro I, cheio de louvores, achando que é a última maravilha do mundo. Hugo Chávez sobe na Assembleia Geral pra discursar e fala assim, ó, tem cheiro de enxofre aqui. Porque no dia anterior, ele fala, o do mal esteve aqui, que era o discurso do Bush. O Diabo do Brasil esteve no SPC da ONU. Sério? Claro, o Brasil por Mas um tempo negativo. Porque não foi voluntário, né? atrasou as cotas de pagamento do... Cavou o dinheiro. Porque cada país tem a sua cota, então. O Brasil ficou oficialmente inadimplente nessas organizações Imagina tu internacionais. receber um envelopezinho no Palácio do Planalto, SPC Papel global. pardo. Papel pardo. E correndo o risco de ter as suas votações suspensas e não conseguir participar ativamente, tendo direito à voz, por exemplo, e não direito a voto em sessões oficiais dessas organizações internacionais em função da inadimplência do Brasil. Nós tivemos isso. Acontece com o nosso aluno de RI. O cara entra em RI. Pô, eu pensei que era só pra ser diplomata. Aí tu vai lá e tu amplia o campo dele e vai. E a mesma coisa que tá acontecendo no Comex. Eu tô orientando um trabalho agora que o cara decidiu ver a balança comercial da exportação de K-pop e K-drama coreano. E é um troço, tipo, gigante. Meu Deus, cara. Essa galera do K-pop tem que pegar mais leve, velho. Tá inventando isso aí agora. Não. Esse aí não é que é da linha da guitarra, entendeu? É a mesma galera. Não, mas o K-pop e a cultura da Coreia do Sul realmente é um case de relações internacionais, né? Soft power, né? Total. Fudido, né? Sim, mas Viva Heung-min-sun. aí pega, por exemplo, o aluno tá levantando lá o BTS. O BTS... Porque eu sou jovem, eu sou BTS. Ele andou pesquisando, né? Ele andou pesquisando. muito esquisito. Eu sou jovem. Cara, ele é 0.3 do PIB coreano. Eu falei, mas são 4 caras cantando. Me diz onde é que esse troço... 0,3 do PIB? Coreano é só das exportações de música, cultura, tudo deles. E é uma política de Estado. A gente pensa que, tipo, os caras têm um troço muito forte de, assim, ó, eles põem, em média, 6 a 8 bilhões por ano só em promoção cultural. Tem escritório em São Paulo, nos Estados Unidos. Já vai ter que gravar um Aí vem, por exemplo, o Round 6, pega todas essas séries coreanas e tal. Aí entrou uma onda que todo mundo quer produto coreano. E virou categoria na Netflix, né? Série coreana, exatamente. categoria. Pô, tem uma porrada. Quando entra entra assim, ó, de carrada. Aí, isso pra eles Mas é grana, né? É política comercial. Tipo, eles transformaram a Hallyu, que eles chamam, a onda coreana, num troço de política de Estado. Nós precisamos botar a Coreia em qualquer lugar do planeta. E aí tem não era mais fácil uma bomba atômica igual a Coreia do Norte, não, cara? Não era mais fácil? Não, e aí tu vê, né? Porque como vira, por exemplo, tem muita série que é aguinha com açúcar, romântica, assim, umas malhação. Os dorama, né? Malhação. Os dorama, né? Só que aí, assim, a história de amor, mas envolve, no pano de fundo, tem a disputa da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Tem, né? A escassez do outro lado. Mais sérios, né? Minha esposa, né, cara? Minha esposa. Minha esposa, né? Não, mas é que, Ossos do ofício. série coreana é engraçado. Os caras levam 16 episódios pra encostar um no outro e falar que tá namorando. Eu brinco com a minha esposa, se fosse no Brasil, pelo amor de Deus. Mas Dragon Ball Z, era esse episódio até o Freeza morrer, cara. Sintonia, pô. Sintonia do Brasil é isso aí. É aquela série de funk lá que tem. Não, e ainda leva spoiler, né? E no próximo episódio, Freeza morre. Tipo, cara, a gente levava spoiler, velho. Na Bekuzei demora, acho que uma temporada inteira pra explodir, né? Tá doido? Trabalhando. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Edson Almeida. Eu sou o Rodrigo Gonzalez. E eu sou Daniel Corrêa da Silva. E vamos então entender essas organizações internacionais e transnacionais. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Vamos dar uma fugida do Comex hoje, vamos entrar um pouco novamente na área das relações internacionais. Calma, não comecei as piadas ainda, calma. Não, vai prestar hoje, vai longe. E vamos falar das organizações internacionais e transnacionais. Como é que elas afetam o comércio exterior? Mas vamos desde o básico, entendi, meu Deus. Entender como é que elas surgem, como é que elas atuam no comércio internacional e como é que elas afetam diretamente o comércio exterior. Então, antes de começarmos na pauta, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Então lembra de curtir, lembra de compartilhar, lembra de recomendar esse podcast para alguém. Isso é muito importante e nos ajuda bastante, porque fazer um podcast crescer depende muito das pessoas.
Tenho que também agradecer os apoiadores do podcast, que é a Locomex, a DAT, a Englobo, a Ship2Ship e a Interfreight. Esse podcast, ele custa, dá trabalho para fazer, então é importante a gente ter o apoio das empresas de comércio exterior que nos ajudam a fazer o conhecimento sobre a nossa área ir mais longe. E agradecer também ser recebidos aqui da FTB Logistics. Muito obrigado por essa canecona legal, que tem aqui também um abridor de garrafa. Curti, vou fazer uso dela, sei lá, no Oktoberfest, né? Tá chegando aí. Vamos fazer bom uso. Tá chegando. Vai ficar aqui com a gente. Infelizmente eu não poderia ir hoje. esse ano. Ah, pois é, né? Tem que dar exemplo, né? Tem que dar apoio pra esposa. Estou grávido, né? Não tem Vai como... que encontra os estagiários. Estou grávido, então... Oh. Esse ano... Mas é por uma boa causa, Com né? certeza, claro, tem que dar apoio, né? Vai estar Só- quase ganhando. Tá Vai quase, ganhar em né? dezembro. Vai ganhar em dezembro, tá em outubro. Olha pro microfone. Vai estar com 7 meses. É Enzo ou é Valentina? É Cecília. Cecília? Cecília. Minha Digo- filhada Cecília também. É um nome bonito, né? É um nome bonito. Não bonito. Legal. Padroeiro dos músicos. Legal, tá, mas vamos vamos lá pro... Não sabia disso. É. Patrulha dos músicos? Sim. Que legal. Enfim, agradecer também a presença aqui dos meus queridos convidados. Estou aqui com o Daniel Correia da Silva, o Rodrigo Gonzalez e meu querido amigo Edson da Importa Melhor, aqui com... Ah, esqueci de falar, né? Os dois lecionam na Univale em Relações Internacionais, Comércio Exterior, e aonde estiver pedindo o professor para dar aula, vocês estão lá, né? Tá, É isso tá aí. muito bom. Muito Coringas. bom. Coringas, é isso aí. Excelente. Então, começamos com uma pergunta para os dois. As pessoas sabem o que significa organizações internacionais e transnacionais? 1, 2, 3. Não. Não? Não, as pessoas conhecem pelo nome, pelo conceito da nomenclatura, não. Eu acho que chamam tudo de organização internacional, né? É tudo a mesma coisa. Isso. E aí tá muito em voga, assim, né, também falar das organizações como organizações que sempre estão envolvidas em soltar algum tipo de informação com um elemento político, intencional por trás, alguma coisa que... E a gente tá muito numa ideia de conversar coisas, assim, meio mirabolantes, né? Meio conspiratórias. Então, umas organizações que às vezes a gente não vê de onde vem, o que faz. E a questão aqui é bem mais pé no chão, bem mais concreta, né? São organizações internacionais, e a gente já poderia até iniciar com essa diferenciação. As organizações internacionais, elas dependem de acordos, de tratados entre os países, né? Os países sentam, fazem um acordo e decidem criar uma organização com um fim específico. E quando a gente vê organizações transnacionais, geralmente são organizações que não têm vínculo direto com governos, são organizações que transbordam as fronteiras nacionais e fazem, por exemplo, estudos, análises, avaliações de questões que não ficam restritas a um só mercado, a um só plano doméstico, a uma fronteira. Elas são transnacionais, vão entender como é que está a situação, por exemplo, da desigualdade no mundo. A gente tem Oxfam, por exemplo, que volta e meia pinta aí, né, estudos da Oxfam. Oxfam. É uma entidade que faz estudos sobre o grau de desigualdade no mundo. Mas temos também organizações como a World Customs Union, que é a Organização Mundial de Aduanas, né, que vai tentar estabelecer padrões, parâmetros, para que a gente tenha, por exemplo, uma boa fluidez do comércio internacional. Essa é uma organização internacional ou transnacional? Essa é uma organização internacional. E as com transnacionais, participação elas dos países. elas vêm da iniciativa privada, é isso? Elas são organizações de direito privado, né? Mas não necessariamente vão ter, por exemplo, fins lucrativos, né? Muitas Sim. delas, inclusive, não têm. Mas elas são instituições de direito privado, internacional privado. Elas são ONGs? É isso? É, tipo, a ONG. WWF, por exemplo. Ela seria uma A transnacional... Tupanda é essa, né? É. É a do- Ou seria uma transnacional, seria uma transnacional. Essa é uma transnacional, é uma ONG Uhum. mesmo, né? Ela vem sem fins lucrativos especificamente. Muitas delas são sem fins lucrativos. O próprio sentido das ONGs, ele é um pouco cinzento, eu diria, né? Para quem está nos acompanhando. Não sei se o Rodrigo vai concordar aqui comigo, mas assim, o grau de financiamento não estatal, né, não público dessas organizações, ele existe, mas procurando bem direitinho, a gente vê vários mecanismos indiretos que acabam fazendo com que recursos de governos acabem pingando nessas organizações, né? Mesmo que seja, por exemplo, através de universidades ou através de subsídios a empresas privadas que acabam tendo um fomento
indireto do Estado para desenvolver suas pesquisas, seus estudos, enfim. Então, o conceito é um pouco cinzento. É difícil, eu diria, ver uma organização, principalmente essas que são de alcance transnacional, porque precisam de uma envergadura de empenho de recursos que poucas entidades têm no mundo. Até porque ninguém ali é voluntário, né? Exatamente, são remunerados. E a gente, por exemplo, pega algumas organizações, elas têm uma infraestrutura física de mobilidade gigante. Nós estamos falando de algumas organizações que têm aeronaves, embarcações. Fazer aquilo não é caro. Não adianta salvar o planeta com diesel, né? Aí é complicado. Mas o que acontece? Por mais que entra num slogan, coitada da camada de ozônio, tem um interesse por trás. Lá na frente vai respingar onde? Na própria organização internacional. Então nós temos alguns impactos, por exemplo, que agora está muito em voga, né? A própria pauta ambiental. Você tem uma grande pressão, então você tem, lógico que tem os atores estatais, ou seja, os estados, mas você tem uma turma das próprias organizações internacionais falando assim, olha, esses países têm que pressionar mais. E aí, lógico que muitas vezes acabam impactando em mercados como o nosso. Então, às vezes, as pautas ambientais, a agenda, as metas alcançadas, às vezes, são muito agressivas ao nosso padrão num curto período de tempo, que acaba impactando no quê? No empresário, ou seja, no pequeno, no médio, no grande, para tentar alcançar aquilo. Então, nós vemos agora, por exemplo, essa pauta de eletrificação. Então, todo mundo entrou na onda, vamos andar de Jetson elétrico, né? Mas o que acontece? Os especialistas em painéis solares, né? Ui. Porque tá no comércio exterior de especialista, a importação de painel solar tá uma loucura agora. Os caras são solar head agora. Não, descobriram a pólvora, né? Vamos importar painel solar. Vamos lá. Solução do mundo. Mas tipo, essa pauta ambiental, a gente vê que de várias agendas, Rio mais 20, mas você vai lá atrás, Rio 92, agora com o Acordo de Paris. Você tem organizações de cunho ambiental pressionando, e você tem o Fórum em Davos também, onde tem essas organizações pressionando, e aí o que acontece? Essa turma pressiona as organizações internacionais e aí surge, daqui a pouco pipoca uma agenda. Então a gente tem que, é bom explicar para quem... Uma agenda seria... Uma pauta. Uma cartilha, né? Uma cartilha de discussões, né? Eu diria cartilha é um termo complicado, não estamos agora. Não, mas por exemplo, chega lá assim, olha, para 2050 precisamos reduzir as emissões de monóxido em tanto. Geralmente pautas assim, elas começam nas organizações não governamentais transnacionais de cunho ambiental, e aí elas vão ganhando força. Mas tem por parte da ONU, né? 2030, né? Agenda 2030, não tem? Tem a Agenda 2030. E tem bastante empresa no Brasil que aderiu, se não me engano. A Natura é uma que é muito forte nisso. Né? Isso. Inclusive... Patrocina nós, Natura. Só que pra ONU aderir isso em 2030, ela já teve uma pressão lá atrás, né? Pelo que Perfeito, exatamente. Isso costuma vir dessas organizações que são mais de fração privada. São, né? Solúveis, por assim dizer. Isso, né? Mais porosas, né? E elas acabam pressionando para que sejam adotadas essas agendas. Acontece que, como muitas vezes os governos individualmente têm dificuldades ou pouco interesse em adotar essas agendas, quando isso vai para a pauta de uma organização internacional, acaba sendo, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político, acaba gerando um certo tom mais vinculante. Ou seja, estados que estão partícipes de uma organização acabam assumindo certos compromissos, seja voluntariamente, né, através do seu corpo diplomático, seja involuntariamente através das próprias pressões que aí nações mais fortes, mais poderosas, conseguem imprimir como compromissos, por exemplo, né? Vou pegar um gancho aqui no que o Rodrigo colocou a respeito dessas agendas. A gente teve, na virada dos anos 90 para os anos 2000, né, quando a gente trocou aqui século, milênio, etc., tinha a ideia de fazer os objetivos do milênio. Quem é um pouquinho mais antigo aí provavelmente vai lembrar, vinha em alguns livros didáticos uma ideiazinha, eram 8 objetivos do milênio, ODM, e aí tinha lá, reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade e tal, e essas metas elas valiam até 2015 para países, principalmente subdesenvolvidos. Quem fez essa? Né? A ONU. Claramente falhamos, né? Da ONU. Errou! Então, falhamos em tudo e ou não não? bastasse isso, praticamente tudo. Poucos avanços aconteceram de forma definitiva, né?
Eu diria que nenhum de forma duradoura, mas algumas coisas se avançou, por exemplo, redução da mortalidade infantil. Nós melhoramos bastante nesses indicadores. Nós, isso foi mundo ou nós, importante. Brasil? Ambos. Ambos. Mundo e Brasil. Reduções da fome, por exemplo, né, de pessoas passando fome e tal. Houve certo progresso, mas isso tudo retrocedeu demais quando uma crise mais forte se apresentou. Mas os índices de mortalidade a gente conseguiu, por exemplo, manter, né? Uhum. Mas aí teve uma renovação dessa agenda a partir de 2012. Quando estava chegando o prazo limite ali para a gente reconhecer que falhou, a ideia foi assim, não cumprimos a meta, vamos dobrar a meta. Né? Rapaz, deu errado aqui, assim. Já vamos... E aí entraram os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 ODS, que esses já estão um pouquinho mais introjetados aí e aí as organizações adotam, a Univale adota, a gente teve campanha dentro da universidade. Parece ser mais palpável, né? Exato. E foi estratégia da ONU, porque como houve uma falha, e de fato foi grande a falha, de operacionalizar os 8 objetivos do milênio lá nos anos 2000, a ideia foi fazer desses objetivos do desenvolvimento sustentável algo que fosse mais micro, que não fosse lá na União, nos países. Então começou a pegar projetos com prefeituras, com empresas, percebe? É legal, porque aí uma empresa pode ver esses objetivos e pensar assim, eu posso seguir isso aqui para tornar o mundo um lugar melhor ao meu redorzinho aqui, né? Tem também, a gente tem que falar, que tem o viés mercadológico. Porque o que acontece? Uma empresa que cumpre os ODS fala, não, esses caras são sérios. Pô, eles estão cumprindo rastreabilidade da matéria-prima. Vamos pegar o caso da Natura. A Natura é o maior case global de, primeiramente, inserção internacional do cosmético brasileiro. 2, lógica de compliance, de transparência e de governança interna. E 3, todas as matérias-primas que a Natura utiliza são possíveis de rastrear, são de comunidades sustentáveis e, basicamente, são muitas vezes de cooperativas. Então, é o cara que tá indo lá colher o cupuaçu e esse cara recebe X e esse X vai também para uma escola que forma um novo técnico e cria uma noção de participação da comunidade. Isso tá dentro dos próprios objetivos. Então, para quem vê, é um baita marketing, por exemplo. Sim, eu tive a oportunidade de... Teve um evento que eu entrevistei o Nestor, não lembro sobre o nome dele, mas ele é o diretor de operações da Natura. E aí eles estão... Esqueci a palavra agora. Eles estão com o objetivo de seguir toda essa pauta da ONU até 2030. Aí eu falei, cara, vocês vão ter veículos elétricos... A frota toda de vocês vai ser veículo elétrico até 2030? Eles, sim, vai ser. Eu falei, caramba, cara, estamos em 2021 aqui, falta 9 anos? Eles, cara, sim, vai ter. E assim, e vira um selinho, case legal, cara. Vira um selo, vira um certificado, vai para embalagem e potencializa o produto, né? E isso também permite que, por exemplo, no caso da Natura, fizesse adquisições monstruosas, gigantes ao redor do mundo. Então, hoje, ela é a maior empresa global de cuidados pessoais e beleza que se conhece. E é brasileira. Isso que é massa, né? E a gente acha que 2030 é muito tempo, mas... tá aí logo tá aí, né? Tá aí, tempo passa rápido. Se agosto passou rápido, né? Imagina. Mas e, por exemplo, Cruz Vermelha? Cruz Vermelha também é uma organização transnacional? Também é uma organização transnacional. É até curioso falar da Cruz Vermelha, né? Pra quem tá nos acompanhando. Porque a gente tem... a Cruz Vermelha tem uma matriz de atuação... Puxa um pouco mais para uma linha anglo-saxônica, Estados Unidos, Inglaterra e tal, de atuação. E a gente tem uma espécie de rival, uma outra parte, que são os Médicos Sem Fronteiras, né? Que vem da base, uma base mais francesa, né? Eles tratam? Não diretamente. Imaginou os médicos brigando com bisturi ali. Mas tem... França e Inglaterra não se gostam muito. Né? Até pra se curar os bichos brigam, né? Francês e inglês, né, cara? Que bom seria se eles brigassem pra curar a maior quantidade de pessoas possível. Mas assim, tem uma diferença política, e é importante, pela maneira de intervenção. Porque é sempre um ponto muito delicado para uma organização internacional saber medir muito bem até onde ela pode avançar em áreas que eram de responsabilidade de um determinado Estado, por exemplo, e até onde esse Estado está disposto a recuar e dizer assim, bom, então se vocês querem entrar e fazer, toquem, ou até onde ele vai dizer assim, não, peraí, isso aqui é uma ingerência e vocês estão sendo, por exemplo, uma correia de transmissão da política externa de um outro país e entrando aqui na minha soberania.
Ah, Caso básico, Tem esse Síria. dado. você está se metendo onde não deve. Porque às Exatamente. vezes, por exemplo, conflitos armados, vamos pegar o caso da Síria, vamos dar o nome das coisas, a questão da Síria. Muitas vezes, forças como, por exemplo, líderes como Putin na Rússia podem entender que a atuação, por exemplo, da Cruz Vermelha na Síria, ela não é para salvar sírios, é uma presença da Europa e dos Estados Unidos para tirar o Bashar al-Assad. Então eles começam a Exatamente. operacionalizar e aí acontece, vira e mexe e, poxa, caiu uma bomba, caiu no acampamento da Cruz Vermelha, no Médicos Sem Fronteiras, não era para acontecer, porque assim, ó, é importante falar essa conexão. Quando você tem uma organização como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, eles desfrutam de uma imunidade. Você não pode... olha só, vai uma bomba, que legal, uma cruzinha, deve ser um X de alvo. Não pode. Então, basicamente, no protocolo da guerra, não pode. Escola não pode, hospital não pode. Deve ser crime de guerra, né? Crime de Exato. guerra. Guerra, né? Mas muitas vezes os estados interpretam, botaram um grupo de médicos ali e na realidade devem ser soldados com Infiltrados. jalecos infiltrados para tomar o governo. Então já tem acontecido vários casos onde a linha política de interesse é muito tênue, é muito frágil entre uma organização internacional e uma organização transnacional. Exato. Hollywood gosta muito disso, né? Pegar o soldado, botar jaleco em médico e fazer um filme de guerra e coisa nada. Dá pano pra manga, né? E numa estética amarela, né? Porque fora dos Estados Unidos é amarelo, né? Tudo Dentro amarelo. Tudo amarelo. Tudo amarelo. E é à noite, né? É tudo à noite. É. Tu vê o sol lá no final, não, é a lua. Não, é tudo à noite. E como é que são classificadas essas organizações? Tem uma classificação entre elas? Como é que funciona? Tem. Elas podem ter um caráter global, por exemplo, as Nações Unidas, um caráter regional, Mercosul, ALAD, Bloco econômico também entra? bloco econômico dentro dessa lógica, porque não deixa de ser uma organização. É que assim, ó, a organização precisa de um tratado, precisa de um Ok. documento, os países se reúnem. Então, a ALAD tem um tratado, Mercosul tem um tratado, a Com União adesão Europeia- voluntária dos com adesão países. Né? voluntária. É isso. Aí entrou no comércio exterior bastante, né? Aí entra... Aí o que acontece? Pode ser que ela seja limitada ou ilimitada. Por exemplo, a ALAD tem um caráter mais ilimitado. Por quê? Porque a Associação Latino-Americana de Integração. Então, daqui a pouco o México, beleza. Agora, por exemplo, a OTAN não. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O próprio tratado diz, isso é só a turma lá. Então se especulava, mas o Brasil pode entrar... Não, querido, não é o Atlântico Norte pra cá. Atlântico Sul. A geografia não permite, né? A geografia não permite. Mas é porque, basicamente, você tem essa nomenclatura que elas podem ter um caráter limitado, que pode ser de localização, de objetivo, principalmente, ou ilimitado. Então, a União Europeia, a OTAN são organizações de caráter limitado. Só serve para as regiões delimitadas no Tratado Constitutivo. Agora, é interessante isso porque tem uma parte que é do formalismo da limitação do tratado, né? Então, por exemplo, Angola não entraria na ALAD, né? Nesse raciocínio. Agora, a Colômbia entrou na OTAN, né? E ela tá, assim, a entrada dela no Atlântico Norte é imaginando o mapa geograficamente bastante tipo discutível. Equador para né? cima. A linha do Equador é basicamente para os geógrafos. Mas porque a formalidade ela vai delimitar e vai apontar um caminho, né? Agora, a dinâmica da política internacional pode tornar isso muito mais fluido. A possibilidade de uma Ucrânia entrar também na OTAN também violaria geograficamente o princípio de limitação geográfica, né? Mas a dinâmica da política vai impondo certas alterações disso, né? E é curioso também, nessa linha de interferência ou não, a linha, como a gente estava falando dessas de saúde, como a Cruz Vermelha, eles têm uma linha de atuação que é a seguinte: nós vamos entrar no país e o nosso objetivo é salvar o maior número de vidas possível, não importa quem, quando, como, etc. E a linha da Cruz Vermelha tende a ser essa. Por outro lado, a linha dos Médicos Sem Fronteiras, ela é considerada uma linha um pouco mais intervencionista, e aí existem vantagens e desvantagens disso, porque os Médicos Sem Fronteiras são considerados atores que procuram, sim, corrigir e atender as populações mais necessitadas,
mas vem da filosofia da organização a ideia de tentar ajudar os mais necessitados, os mais combalidos, aqueles que estão em situação de defasagem, por exemplo, numa guerra entre Tutsis e Hutus em Ruanda, que a gente tinha uma flagrante discrepância de força de um lado contra o outro, os Médicos Sem Fronteiras adotariam um lado mais frágil. Por outro lado, muita gente pode olhar isso e dizer assim, bom, mas qual é o princípio de defesa da vida que a gente teria, né? Ou escolher quem deve ser salvo ou não, se tá do meu lado eu salvo, se não tá eu faço um corpo mole, eu não me esforço tanto. Não quer dizer que eles deixem as pessoas ao relento e morrerem, mas o empenho, a filosofia da organização, ela é relativamente distinta. Tu tem uma capacidade limite, né? Tá, e não vai conseguir atender todo mundo. Exato. Tudo, né? E se no meio do embate, assim, o lado que tava, sei lá, ganhando, o que era mais forte e tal, sofre um revés e o outro lado, que era o mais necessitado, começa a ser preponderante nesse embate? Mudaria, não mudaria? Como é que... Eles mudariam ajuda, não mudaria? Não... Como é que tu mensura isso? Exato. Porque aí um ponto importante difícil, na né? política... Boa pergunta. Um ponto No importante... War é fácil de ver isso. Exatamente. É 3 contra 1, né, porra? É sacanagem. E aí, porque nessas organizações, por que os Médicos Sem Fronteiras têm uma acusação que pesa um pouco mais sobre ingerências e tudo mais? Porque, como eles têm uma base de orientação que vem de uma matriz francesa, eles são muito associados na África, por exemplo, ao imperialismo francês e a todo o passado colonial francês naquele território. Então seria uma correção, tipo assim, eu tive uma culpa aqui, eu vou ajudar vocês e tal. Mais ou menos isso? Não deixa de... Não peso deixa na de ser, consciência global. O peso assim. da consciência, isso. Exato. Exato. Faz sentido. Então, isso acaba pesando, né, na hora da atuação. Devolver ouro não querem, né? Ninguém quer, nem Portugal, nem a Inglaterra e nem a França, né? E o pior é a gente ficar aqui recebendo o coração do Dom Pedro I cheio de louvores, achando que é a última maravilha do mundo, né? Só eu que achei aquilo meio mórbido, receber Impressionante. um órgão humano. Que eu quero com isso aqui, cara? Cara, eu vou ser O bem Hexa sério. não, meu coração veio, o Hexa não. Pois é. Tipo, qual a finalidade? Eu não abri a matéria, eu só li o enunciado ali e falei, cara, isso não me interessa. Eu não sei nem por que guardam isso, cara. Coisa esquisita. Não. Tipo assim, obras de arte da época, beleza. Até posso ter interesse. Agora, o coração... Você tava discutindo lá naquele Será grupo que é do dele Comex mesmo? da Depre, como é que tu importa esse trem aí, né, E é cara? uma espécie de síndrome de... É uma espécie de... mano. tem que síndrome ver de Estocolmo, também, né? NCM. O Jackson falou que tem NCM, né? Tem uma classificação fiscal pra isso. Não tem. Tem solução de consulta aqui. A solução de consulta diz que não tem NCM. No Brasil. 000. Coração em conserva. Então tá, né? Ele mandou. Eu não cheguei a ver. Ele não... Aí ele fala assim que... concluímos que não há classificação fiscal para a mercadoria... Aí eu... Bem, que não se comercializa, né? Órgãos humanos, né? Teoricamente não, né? Teoricamente não, né? Não com nota fiscal. Não com nota fiscal. Né? Não passa pela Organização Mundial da Aduanas. Exatamente. Não, mas, por exemplo, pegando um gancho que o Dani comentou ali da questão dos interesses. Agora tá mais calmo, mas quem pegar, por exemplo, a época... Eu gosto muito de brincar que os tempos dourados das organizações era discurso do Hugo Chávez, na época com o George Bush, na época da guerra do Iraque. Então, separação da Iugoslávia, aquela galera toda ali, né? Mas, por exemplo, pega o discurso do Hugo Chávez. O Hugo Chávez sobe na Assembleia Geral pra discursar e fala assim, tem cheiro de enxofre aqui. Porque no dia anterior, ele fala, o do mal esteve aqui, que era o discurso do Bush, o diabo esteve aqui. E aí, essa época é legal. Por que acontece? Era a época também do Bush lá no Oriente Médio, o cara tacando sapato nele. Cara, o que fizeram? Que deu de meme naquela época, não chamavam nem de meme, né, cara? Mas era muito Fotolog bombando, né? Fotolog bombando. Nossa. Agora vai lá no fundo, né? Não, mas o que acontece? Por muitas vezes as organizações acabam operando por uma lógica de interesse e acabam falhando. Por exemplo, as Nações Unidas, durante aquele negócio, os Estados Unidos pedem pro Conselho de Segurança, posso invadir? Não dá. E vai lá e a ONU fica... mas você que azar... Mas o que a ONU ia fazer? Ia colocar lá o exército deles na frente pra não entrar? Mas também não foi aquele negócio... Não, nós condenamos veementemente. Ficou aquele negócio... É igual o Papa. Eu condeno. Nota de repúdio, né? Nota de repúdio. Mas por quê? Não dá pra fazer muita coisa também, porque ela não pode tomar partido, né? Teoricamente.
Eu não sei. Ela pode tomar partido, a ONU? Não é Depende partida, contra mas quem. Em tese, não, mas depende na contra quem. prática, depende de quem tá pagando. Mas, por exemplo, um exemplo prático de questão de partido. Ruanda. As Nações Unidas deveriam ter aplicado um mandato no Conselho de Segurança. Explicar. A ONU, quando decide fazer uma intervenção de paz num país, precisa de autorização do Conselho de Segurança. Aí vem os cinco riquinhos. Aí o que acontece? Tem 3 tipos. Dá pra dar tiro, não dá pra dar tiro e fica quieto olhando. Ruanda foi. Fica quieto, não faz nada. Prova disso é o filme, é tiro pra tudo que é lado, morte, assim, ó, foi um desastre. Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. Baita filme. À noite é recomendado ao meio-dia, à noite não dá. Dá pesadelo o negócio. Mas É pesado, sim. é pesado. Eu não vi. É fiel à questão do Ruanda. Aí Mas só me explica uma coisa, qual que é o objetivo de você ir pra um lugar pra ficar olhando? é que os estados vendiam armas para os dois lados, né? Então você não fazia. Tipo Senhor das Armas. Senhor das Armas, filmão. Esse é filmão. Imagina Senhor das Armas aplicado em Ruanda. É aí que tá. Aí a ONU reconhece que erra e depois Timor-Leste ela assume outro papel. Timor-Leste ela assume um papel de força de paz. Tanto é que quem comandou a missão de paz, assim, que teve o controle quase do Estado, foi um brasileiro, que foi o Sérgio Vieira de Mello. Só que aí as Nações Unidas tinham outra autorização. Não, dá pra tirar, dá pra proteger, é diferente de Ruanda. E ali meio que limpou a história dela. E o Haiti, como é que foi? O Haiti também teve um jogo de interesses. Só que, lógico, ali nós temos 2 jogos, no meu ver, né? E depois vamos pro Dani. Vamos lá. Haiti teve a presença dos Estados Unidos controlando pontos estratégicos, uma ilha caribenha que, em matéria de comercial, tem umas exportações de commodities principalmente para os Estados Unidos, então os Estados Unidos ficavam controlando uma parte, mas o Brasil assumiu um protagonismo muito grande, tá? Só que da mesma forma que ela assumiu um protagonismo, foi condenada por esse protagonismo, porque, olha só, vocês defendem um negócio, vocês fizeram outro no Haiti, então acabou pegando. Mas depois do Haiti, foi uma das últimas, assim, ó, intervenções das Nações Unidas contundentes, digamos, na América. Agora a gente tem operações no Congo, tem mais... República Centro-Africana, isso, Sudão mais do Sul. África, alguma questão de visualização, assim, de cuidado no Oriente Médio. Mas, assim, ó, a última missão foi Haiti. E, declarado pelo pessoal que muitos haitianos que vieram pra cá, ficou pior do que era antes. Então, O saldo é muito ruim. a organização ajudou ou piorou a situação? Né? Dentro daquela seara política, né? Pô, vocês estão de que lado? Fazendo uma leitura do caso da organização especificamente, o caso do Haiti é muito curioso para a gente estudar organizações internacionais. Acho que a gente pode fazer algumas recomendações aqui, falamos de filmes, né? Falar de livros também. Sim. Tem um autor brasileiro chamado Ricardo Seitenfuss. Ele é um autor de manuais de organizações internacionais, mesmo a gente estuda, né, no curso e tal. Só que ele escreveu livros até por volta de meados dos anos 2000 a respeito disso. E ele, inclusive, trabalhava com um conceito chamado diplomacia solidária, que era a leitura com a qual ele via a atuação do Brasil no Haiti. Né? Ele sempre foi entusiasta das organizações internacionais. Ele esteve no Haiti em 92. Depois voltou ao Haiti em 2004, mais uma vez em 2010, e ele, assistindo uma palestra dele uma vez, ele saiu 3 dias antes de ter o terremoto no Haiti. E o prédio, o hotel em que ele estava hospedado, veio abaixo. Então ele escapou por muito pouco, assim. E ele faz uma leitura do caso do Haiti, que do ponto de vista político e das organizações é interessante. E muito rico, porque ele começou a ver o seguinte: o Brasil estava fazendo uma espécie de papel de ser o agente terceirizado de um controle dos Estados Unidos sobre a região. Tipo os mercenários dos Estados Unidos? E o Brasil, mas praticamente isso, a pretexto do quê? Porque a ideia do Brasil era entrar no Conselho de Segurança da ONU. Sim. Né? Foi pauta de política Eu te ajudo externa, lá né? e tu me ajuda aqui. Isso. Só que aí, numa leitura política aqui, 100% na minha conta, né? Mas nenhum país até hoje entrou no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, são 5, né?
Tem aquela rotação, né, também dos E outros tem membros. os 10 né? membros rotativos, exato. Nesses 10 rotativos, o Brasil de vez em quando tá e tal, articula com Turquia, com Índia, alterna Argentina e tal. Algumas potências médias. Geralmente é a galera do G20, né? Isso, alterna ali, exato. Só que assim, para ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tem que ser uma das ameaças à segurança do planeta, que o Brasil não é. Esse é o ponto. São os 5 que têm bomba atômica, que foram protagonistas nas guerras, etc. E o Brasil não tem essa condição. O Brasil tentou entrar no Conselho de Segurança por bom comportamento. Só que esse bom comportamento... Ninguém vai ter medo do Brasil, Esse bom comportamento significa serviços prestados ao país que quer manter sua hegemonia no mundo, que são os Estados Unidos. Eles terceirizaram uma ocupação no Haiti, deram um mandato para o Brasil, via ONU, formalizado, via organização internacional, foram cuidar do Oriente Médio, que era a prioridade deles de política externa naquele momento, e a gente ficou por 12 anos matando haitianos a rodo. E fazendo experiências até um pouco com requintes de crueldade, porque, por exemplo, né, muito do que foi utilizado no controle das populações civis do Haiti, no combate à violência urbana ou ao tráfico de drogas, foram experiências que tinham sido feitas também no Brasil a partir das unidades de polícia pacificadora. Foram experiências que foram compartilhadas e que não foram exitosas, né? Elas levaram para o topo do morro uma estrutura policial, mas toda a contrapartida que deveria vir junto com uma praça, uma escola, um hospital, que urbanizaria e daria dignidade para a população, não veio. Então, logo, esse tipo de modelo se fez água, tanto aqui no Brasil quanto lá no Haiti. E, inclusive, projetou aqui uma imagem no Brasil muito comprometedora com relação à própria população haitiana. Um último parênteses que eu estou me estendendo aqui, mas só para dar mais um toque sobre esse texto do Ricardo Saitenfus. Tem um capítulo do livro dele sobre o Haiti, Dilemas e Fracassos Internacionais. E ele faz uma espécie de meia-culpa, renegando todo o entusiasmo que ele tinha com as organizações internacionais, porque ele foi vendo o tom político que vinha sendo impresso dentro da organização. E ele disse, o Haiti agora virou... o nome do capítulo é assim, Haiti ou Haitong? E aí o Haitong é o seguinte, é a quantidade de ONGs que se multiplicaram em escala exponencial no Haiti, e elas se multiplicaram na mesma dimensão com que a pobreza aumentava também no país, e as dificuldades, a miséria, os problemas, etc. E aí ele faz muitas avaliações críticas do que foi a atuação de ONGs lá, inclusive com críticas à família Clinton nos Estados Unidos, né? Hillary e Bill, por exemplo. Eu ia entrar nessa pergunta agora. Como é que surgem essas organizações internacionais e transnacionais? Perderam o propósito, né? Totalmente. E a credibilidade também foi muito abalada, né? E a gente tá lembrando, por exemplo, da discussão das modernas. Mas a gente pegar a Liga das Nações, a Sociedade das Nações, o papel dela era evitar um novo conflito. E aí vem a Segunda Guerra Mundial, olharam o país e... Tá aí, querido. Liga das Nações é antiga, né? É antiga, 1919. Tá rolando agora na Logo UEFA. Depois, Logo depois da Primeira Guerra Mundial. Não, a Liga das Nações é o nome do mal, né? Não parece assim que é tipo os países malvados. Sim. Troço meio o oposto meio Vingadores, né? Ultimata a continuação, né? Isso, agora vamos enfrentar a Liga das Nações, cara. Dá pra fazer um filme sobre isso. Né? Mas acho que a intenção era essa mesmo, né? De ter um nome impactante pra... Tanto é que tem um autor clássico, o Kark, ele fala que o mundo, na realidade, ele atravessou 20 anos de crise. De 19 a 39, não foi tudo. Galera, tamo numa boa, agora não tem confusão. Não, foi tipo assim, tá todo mundo segurando numa panelinha de pressão. Uma hora a válvula vai estourar. Tensão, né? E vai estourar do lado errado. E aí a gente depois viu isso aí. Mas então, até pelo que vocês estão me contando até agora, então, organizações internacionais e transnacionais, é melhor ter ou melhor não ter? Ruim com elas, pior sem elas. Ruim com elas, pior sem elas? Estamos nessa? Mais ou menos por aí. Porque assim... Mas assim, não é fácil também o que elas fazem, né? Sem dúvida. Pois não... Pra gente... Porque é importante isso Tu vai se meter num conflito armado pra curar as pessoas lá no meio. Cara, meu Deus do céu. Ou cuidar de um país na situação do Haiti. Cara, que... Porra, Haiti é foda, né, cara? Tipo... A gente acha que aqui tá difícil, só tu ler meia hora sobre Haiti, tu já fica malzão, né, cara? Um país que nunca teve o direito de se autodeterminar. O único país das Américas que fez uma independência
por conta de uma revolução de escravos, né? Todas as camadas mais populares se sublevaram e o Haiti acumulou uma dívida gigantesca, primeiro com a França, depois com a Espanha, depois com os Estados Unidos. E o Haiti é um país que, de 1992 para cá, já passou por 7 intervenções da ONU, por exemplo. E durante a sua história política do século XX, foram 2 grandes ditaduras dos anos 30 até meados dos anos 80, início dos anos 90. Então é um país altamente penalizado no sistema internacional por essa história, né? Muito brava, muito de luta e original, né? Eu diria, muito original. Tem um outro livro também que é interessante, pessoal, que se quiser acompanhar, que se chama Os Jacobinos Negros, que é sobre a história da Revolução de Independência do Haiti e mostra como esses jacobinos negros haitianos, eles eram inspirados pelos ideais mais nobres da Revolução Francesa, da matriz, que era, por coincidência, a metrópole do Haiti. Sim. E não permitiu com que os seus haitianos lá, os jacobinos negros, pudessem reivindicar liberdade, igualdade, fraternidade. Quais foram Uma história muito legal. essas organizações mais antigas? Tipo, a Liga das Nações é uma bem antiga. Que Mas outras? ela não existe mais, né? Não existe. Já. É, Não jaz então- mais entre nós, por exemplo. Mas o que existe até hoje, quais são as mais A antigas? OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho. Porque assim, ó, a gente tem que separar, nem todas são ruins. Mas por exemplo, a OIT trouxe... Não, mas pode falar as ruins também, não tem problema. tá bom. É mais fácil falar quais são as boas, né? Só as mais antigas. Mas, por exemplo, a OIT, a criação da OIT remonta do período da Liga. Só que se mantém ali do início do século XX. Só que se mantém até o dia de hoje. E é uma das poucas organizações internacionais que ela tem um caráter de estados, mas tem um papel social muito grande. Então, quando a gente olha, por exemplo, normas de trabalho, normas de segurança, é a OIT que tem em cima. Ah, legal. Quando, por exemplo, você tem um país que desrespeita constantemente questões trabalhistas e aparece, poxa, tal marca em tal país utiliza mão de obra escrava, lá tá a OIT. Então, daqui a pouco ela faz uma lista, ó, esses países aqui não respeitam as normas de trabalho. Consequentemente, você, investidor, não é legal pra tua ética profissional você colocar dinheiro nesses lugares. Tipo um certo Exato. país que vai sediar a Copa do Mundo agora, que utilizou mão de obra Exatamente. análoga à escravidão. Mas às vezes pode acontecer também com o Brasil. Por muito tempo o Brasil esteve inserido na lista dos países delicados por conta do trabalho. Não é a primeira vez que daqui a pouco pegava marcas, grifes, ou pegava pequenas facções, principalmente em outras regiões. Em outras regiões do país, que daqui a pouco... Tá, vem cá, você é da onde? Não, Bolívia, Peru, tá, passaporte. Salário. E as condições? Não, é que assim, ó, o patrão, daqui a pouco, a gente trabalha às 8 da manhã, às 8 da noite, se não trabalha, eu ainda tenho que pagar minha Não ganha passagem. comida. Daqui a pouco você vai ver a estrutura horrível, fio pendurado, chega o E Ministério fica do com o Trabalho... passaporte, né? Chega o Ministério do Trabalho, não, isso aqui é analogia à escravidão, daí pega, vai lá os rótulos lá, vocês trabalham pra quem? Pra isso aqui, e isso vai pra OIT. Então a OIT, por exemplo, tem o papel do Estado, a diplomacia, e tem a representação social, o papel social que eu digo. Então, por exemplo, centrais sindicais, entidades de classe, da classe trabalhadora, estão lá na OIT. Então, quando tem a Assembleia Geral, essas entidades de classe levam, ó, esses países não estão cumprindo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e a OIT aponta, ó, vem cá, fulano lá disse que teu país não tá seguindo isso aqui. Como é que procede? Então abre investigação, abre consulta. Se o país realmente está violando algum dos preceitos da organização, ele leva um puxão de orelha. Por exemplo, a OMC entra na mesma lógica. Puxão de orelha, assim, tipo, só um puxão ou tem Não, uma sanção, alguma coisa? Pode ter repercussões mais graves do ponto de vista da imagem do país e principalmente da marca, da empresa que fica associada, né? Mas sim, no limite, é uma sanção que não vai poder, por exemplo, penalizar o ministro do Trabalho, o só pra presidente. inglês ver, então. Vai lá no banheiro pensar o que você fez. Não é por esse lado. Mas tem um mais recente agora, que é a questão da China, mais na parte ali do oeste, que tem aquelas pessoas que têm descendência muçulmana, né?
com perseguições, umas né? perseguições mais sinistras. Até tinha alguém dos Estados Unidos, agora me falhou a memória, mas tinha alguém até dos Estados Unidos que foi lá pra verificar, e aí ele falou, não, tu vai fazer esse roteiro aqui pra tu verificar, tu não vai pra ir em qualquer lugar lá dentro, não. Eu, tipo, a visita guiada, né? Visita guiada. Deixa eu mostrar onde é que tá bonito aqui, tipo. Mas Mianmar também tem o caso com os Rohingya, A fabricação de bolas no Paquistão, pô. Cara, assim, bola de futebol? Bola de futebol, de vôlei, de qualquer esporte. É ridículo, pô, as condições de trabalho. Eu sei porque eu já recebi foto da fábrica do cara recebendo. A gente às vezes a gente romantiza e aí entra um pouco na questão das ODS. Cria um negócio romântico, todo mundo vai seguir e daqui a pouco a empresa... E aí, querido? Que é um conceito que tá muito em voga agora, que estão trabalhando, que é o greenwashing. Você diz que protege o meio ambiente, mas tá comprando ouro de garimpo ilegal. Você diz que utiliza algodão peruano, mas esse algodão peruano tem uns peruanos lá confinando para fazer isso aí. A mesma coisa, por exemplo, entra na lógica... Que agora entra na questão do compliance, essas medidas... O ESG. Isso. Que agora tá na moda. Mas tem Não é só economizar na impressão de papel, então. Não. Fazer frente verso, né? Mas muita gente nos Estados Unidos, muitos críticos estadunidenses do mercado financeiro, falam assim, isso aí é história pra boi dormir. É aquela empresa que diz, segue esses padrões aqui e tal. A gente teve o chocolate, né? Teve um monte de empresas gigantescas que tava comprando cacau na África, né? Em condições análogas à escravidão também, né? Até porque o cacau tá em falta no mundo, né? Tá começando a faltar tem cacau. O tema do cacau, tem o tema da avelã também, né? Os cremes de avelã também, tem uma controvérsia grande, né? Na produção. Sim. E aí, eu acho que assim, né? Pra gente organizar também a ideia e quem tá nos acompanhando, né? Nós temos um conjunto de organizações internacionais e várias dessas que nós tratamos aqui, né? A OIT, como o Rodrigo falou. Temos a Organização Internacional de Migração também, a OIM. A Organização Mundial de Aduanas, que eu falei aqui, a World Customs Organization, que eu acho que eu falei Customs Union, que eu fui no embalo, né? A famosa OMA. A famosa OMA. Mas é a famosa OMA. Essa é responsável pelo sistema harmonizado, né? Exato. O que a gente tem aqui muito no transporte internacional, a IATA, né, também é uma dessas organizações, e várias delas, elas estão dentro daquilo que a gente chama o guarda-chuva da ONU. O IMO, que a gente fala que é carga química, mas é uma organização. É o nome da International organização. Maritime Organization, IMO. Olha só. É o número IMO. O número IMO, verdade. E o IMO é muito maior do que o número. Muito, no Brasil a gente pensa, é o número que tá na embarcação, é a placa Mercosul da embarcação, né? Mas, por exemplo, eles têm normas rígidas sobre emissão de poluentes das embarcações, tipo de carga, água de lastro também, que é uma discussão muito grande. Todas essas regras vêm tudo da IMO. E é legal também. A gente fala carga IMO, né? Carga perigosa, né? Carga IMO. Anexo 7. Ninguém quer, né? Não, ninguém quer mexer com isso. Ninguém quer e todo mundo cobra o dobro pra não querer e mesmo assim traz, né? Taxa administrativa e carga perigosa. Até o documento dela é um perigo, explodir na tua cara. Mas uma coisa muito, muito legal que as organizações internacionais fizeram e possibilitaram um avanço muito grande é esse sentido da padronização de métodos, de procedimentos, né? E tudo isso dá, por exemplo, muito mais fluidez ao comércio internacional. Do sistema harmonizado que ajuda o transportador internacional a saber o que ele empilha em cada lugar, o que é refrigerado, o que não é, o que tem álcool, o que é IMO, que vai explodir, o que pode ficar perto, não pode. Isso. Tudo isso vem de um pacto que veio das organizações internacionais, de muitas reuniões de aduanas do mundo inteiro, de países que enviam os seus representantes como delegados a essas organizações internacionais, discutem e padronizam, por exemplo, né? Isso foi muito interessante. A padronização das documentações também. Vocês imaginem o que é a gente pensar no comércio internacional, cada país emitindo o seu documento e com cada legislação... Imagina cada país ter a legislação... sua classificação fiscal. Nossa, imagina o inferno. Não, nem precisa imaginar, já foi assim. Já foi assim, né? E isso evoluiu muito. E é o trabalho que a gente passa hoje com serviços. Vamos pensar. A gente não tem uma classificação internacional de serviços padronizada ainda. Desculpa. E quando começou a ter foi alguma coisa aqui, desativaram ainda. Então, né? Então, assim, essa padronização, ela é extraordinária para o comércio internacional. Organizações antigas, né, como a gente estava falando, a organização que estabeleceu as métricas do sistema internacional também, para eu entender que
eu não preciso saber que, por exemplo, 4 onças líquidas, aquele FLOZ, né, que vem nas embalagenzinhas, são equivalentes. Ele foi específico, né? Aí veio aquele meme da... Não, ele foi específico. Só veio a Juma na minha cabeça agora. Não, mas é importado dos Estados Unidos esse inferno, né, cara? É isso. Polegada, Mas, assim, E eles são o único preciso- do mundo. Acho que o único não, mas deve ter mais uns 2 ou 3 perdidos aí, mas, cara, eles são totalmente contra o mundo, pô. Mas assim, aí 2 coisas, né? A gente já teve muito mais longe de conseguir padronizar, porque já foi um para cada lugar, assim, né? A gente tá afunilando. E também, para eu conseguir estabelecer a métrica de que essas 4 onças líquidas são equivalentes a, por exemplo, 100 ml, eu vou chutar aqui que eu não me lembro agora, mas até as correspondências, essas organizações interviram, estabeleceram uma tabela de métricas e tudo isso começou a fazer o comércio internacional se entender, né? Então, Sim. vai O cumprir Brasil essas tem a sua funções. própria medida, inclusive. Em vez de falar 1 hectare, é equivalente a 4 campos de futebol. Muito bom. Geralmente. Pô, essa é clássica. Campo de futebol é muito Brasil, né, cara? Total. Ou Cara, olha ou assim, ó, gol branco, né? Desmataram. A Mega Sena acumulou o equivalente a 18 mil gol branco. É verdade. Desmataram uma área equivalente à Bélgica na Amazônia. Porra. Pô, foi 27 mil campos de futebol. Porra! Aí sim. Acabou a Amazônia. Meu Deus. rapaz. Aí tu vai lá, vem um... Não, mas assim, ó, importado dos Estados Unidos, né? Cara, os caras usam Libra, onça, jarda, pé, polegada. Cara, Milha. milha... usa o padrão. Americano, usa o padrão. Pelo amor de Deus. É difícil ficar Mas aí eu penso, me coloco no estadunidense, né? Aí ele fala, cara, eu tenho botões de bomba atômica, se eu quiser usar jarda, milha, eu vou usar, ponto, querido. Pega a calculadora e faz. Infelizmente. Aí entra a questão, por exemplo, dos permanentes. Por exemplo, a gente brinca muito com essa questão de medidas, mas pega a documentação. Tudo bem que no caso do comércio internacional é inglês, mas pega, por exemplo, no campo diplomático. O idioma oficial da ONU, inglês, francês, por conta da diplomacia. Daqui a pouco tu tem um tratado em francês que só eles vão utilizar em alguma colônia. Mas tem que estar lá. Então, o que acontece? São 6 línguas oficiais. Isso. Tem 6 línguas oficiais na ONU? 6 línguas oficiais. Inglês, francês, o que mais? Inglês, Espanhol. francês, árabe. O espanhol, faltam mandarim, 2. se eu não me engano, entra. Mandarim. E falta uma aí, qual que seria? Me Élfico. fugiu agora. Élfico. Teria que buscar. Não é o Esperanto, se alguém estiver achando que Eu não achei, é o eu já ia Esperanto. estar esperando, mas Não, o francês já Sei tá aí, não né? emplacou, não deu. O francês e o espanhol já estão aí, né? Então. Japonês, talvez? Porque o japonês pro mandarim tem uma diferença. Mas o japonês adota muito o inglês nas suas documentações, na sua, né? sim. Muita coisa do Cirílico? Japão. Será que não? é isso? Cirílico é o da Rússia. Da Rússia? É. Ah. Mas é só a Rússia também, né? E os países. Mas a Novos ali, Rússia tem é Qual o a tamanho Rússia. que é a Rússia? Tem uma boa chance. né? A Rússia é a Rússia, não dá Não te pra... daria certeza, mas tem uma boa chance de ser por aí também. Porque pega o leste asiático todo, leste europeu, parte da Ásia Central, né? Então, mas essas organizações que nem a ONU, a OIT, de onde é que elas conseguem dinheiro para se financiar? Vem dos estados mesmo? Os próprios estados acabam contribuindo com certas cotas de financiamento. Do orçamento secreto. Falando nisso, a ONU tava passando por uma dificuldade na época do Trump, né? Que ele tinha cortado, né? Exatamente. Mas nós estivemos, o Brasil esteve no SPC da ONU. Sério? Claro, o Serasa. Brasil por Mas um não tempo Score negativo. Porque não foi voluntário, né? atrasou as cotas de pagamento das Acabou o Nações Unidas. dinheiro. Porque cada Brasil país ficou- tem a sua cota, O então. Brasil ficou oficialmente inadimplente nessas organizações Imagina tu receber um internacionais. envelopezinho no Palácio Planalto, SPC Serasa Papel Global. pardo. Papel pardo. E correndo o risco de ter as suas votações suspensas e não conseguir participar ativamente, tendo direito à voz, por exemplo, e não direito a voto em sessões oficiais dessas organizações internacionais em função da inadimplência do Brasil. Nós tivemos isso. Isso é muito Brasil. Mas assim, Recentemente. a gente esqueceu de pagar ou faltou dinheiro? Faltou dinheiro. Faltou dinheiro, porque o que acontece? Você tem que colocar isso na LDO. Quando você manda o orçamento pro Congresso, você fala, tanto vai pra gente ir pra ONU, pra OMC, pra OIT, e aí chegou na hora e, tipo,
Tá, e essa grana vai sair de onde? Não tem. Então liga pro secretário, ó, põe no cheque especial. Não dá pra botar no cheque especial. Não faz um Pix, não também não Faz dá. um cheque voador, né? Mas, por exemplo, pré-datado, vamos né? pegar um caso muito prático, por assim dizer. Vamos supor que o Brasil não pagou a cota de participação de seu orçamento na OMC. E aí tem uma decisão grande. O Brasil pode falar, não sai na hora da votação. Querido, teu voto não vai ser contado, não pagou. E aí, às vezes, essa votação vai impactar o cara que tá aqui no Brasil, um empresário que tá aqui no Brasil. Realmente é igual a situação de prédio e síndico, né? Mas vamos minimizar. É o morador que não paga a taxa. A gente gravou já um podcast sobre a ONU, e aí a Giovana, ela falou isso, que a ONU é tipo uma reunião de prédio. É a Assembleia de Prédio, que é um monte de gente reclamando, e quem não pagar não tem direito a voto. É claro que ela deu uma bela resumida, né, pra nós. Cara, é surreal, velho. Mas surreal, é por aí, surreal, né? Surreal. Um monte de gente reclamando. O que é um prédio? Um monte de gente reclamando. E geralmente não se sabe. E não por sai quê. do lugar. Tipo, Mas o importante é reclamar, né? Vamos se enganar. Tu sabe que o síndico não funciona, que tu briga dele, mas na hora de votar fala assim, pois ele fez um belíssimo trabalho. E é aquele síndico contratado ainda, né? Vem cá, assumir a bronca, então. Mas voltando, isso, e voltando na ideia de um mal necessário, né? Porque é ruim com elas e pior sem elas. Tem hora que tem que pintar a fachada do prédio. E ninguém vai querer sozinho lá comprar tinta, vai querer subir no andaime, vai pintar. Tem que ter uma organização mínima, juntar um caixa compartilhado e fazer manutenção, né? Então, assim, essas organizações, elas fazem certos trabalhos que vão ajudando a dar a confluência, né? Se a gente for pensar de novo em termos logísticos, o que aconteceu, por exemplo, quando a gente teve a padronização dos containers e da dimensão dos containers no mundo. Porque até meados dos anos 80, até a gente emplacar o SH e tudo mais, não tinha essa padronização. Então, é recente assim? Os recente. É 76 a criação do container? Isso. 76. Não, acho que é um pouco mais antigo, só que a padronização que veio depois, né? Demorou bastante a padronização. Não, acho que é 76, é uma parada assim. Não. Será? Não, acho que é mais antigo. Eu teria que checar a padronização. Eu tô falando da padronização. Da padronização, né? Não, o container acho que é de 55, uma coisa assim, cara. É um pouco depois da Segunda Guerra. Mas a padronização aí é um problema grande o tema das dimensões, né? A gente imaginar, e aí, a produção de um caminhão no Brasil e no Uruguai, por exemplo, com dimensões diferentes, e você não conseguir transportar a mesma carga de um lugar para o outro. E são questões que comprometem de fato, né? Então, quando os países sentam, se articulam e buscam caminhar numa mesma direção, a gente percebe o quanto isso permite, por exemplo, uma redução drástica de custos logísticos no mundo inteiro, para poder para poder viabilizar essas transações internacionais, né? Errei pouquinho, pô. Quanto? 1937. Porra! Não, mas tu falou 76. 76 eu acho que é a da padronização. De 73 para 37 ele só tinha trocado. Eu ia meter essa, mas ia ficar muito feio pra mim. Nossa, foi antes da Segunda Guerra, meu Deus do céu. Nossa, antigo mesmo. Mas acho que foi 76 que foi padronizado. Eu lembro de usar 76 em alguma coisa na minha monografia. No meu TCC. Então, esse ano ele foi importante pro container em alguma coisa, tá? Mas eu não sei pra quê. Ele tinha fechadura. Mas aí a gente pensava, porque, por exemplo, se padroniza ali pela década de 70, quando a gente fala, vai pensar, a hora que toma uma decisão como essa, e até a gente ter uma adaptação da indústria, dos terminais, dos veículos de carga, isso dá uma década facilmente. Então, a gente pensar o quanto esse processo vai ter que tomando tempo ainda, né? Tal como a gente revisa em Incoterms a cada 10 anos também, porque tem que dar uma atualizada para ver se não mudou nada, se não tem questões diferentes, enfim. Então, e as Incoterms também são resultado dessa organização internacional, né? Como é que eu vou chegar assim? Não, mas olha só, a gente sempre trabalhou aqui que quem paga o frete é quem compra, eu não vou entregar para ninguém. E aí, no nosso país sempre nos entregaram. E aí, como é que faz? Né? Então, quando a gente vem, padroniza as Incoterms, entende uma linguagem comum de de cenário internacional, né? Cuja o vocabulário está na HS ali, em todo o sistema que pavimenta o caminho para isso acontecer, é extraordinário. E eu lembro que muitas que estão nos acompanhando podem associar, né? O grau das revoluções do ponto de vista logístico, informacional, da virada dos anos 80 para os 90, foi realmente extraordinário. Foi realmente algo muito fora do comum. Assim, né? O sistema harmonizado é de quando?
o sistema... Isso aí eu não vou chutar a data porque eu não faço. Não, essa eu também não faço ideia, não. Se eu não me engano, 85. 85? Se eu não me engano. Porque assim, Incoterms e ser harmonizado é mais que necessário pra galera entender assim, sim, organizações internacionais são importantes pro comércio exterior, porque, cara, imagina tu negociar sem Incoterms, cara. 83. 83? Errei por 2 anos. Só que, por exemplo, uma coisa que a gente acaba pensando que organizações internacionais têm um plano muito, muito estatal, mas ela acaba impactando no dia a dia de cada pessoa. Então, às vezes, uma coisa, vamos trabalhar a parte, digamos, municipal. Se você tem uma questão de saneamento básico, você tem uma questão, por exemplo, de educação, isso aí é uma meta da ONU que tá lá, ó. Todas as cidades têm que ter água, saneamento básico, criança tem que estar na escola. Isso aí, às vezes, não parte de uma questão de política pública, parte de uma pressão maior da organização. Hoje entra, no caso, muito dentro das ODS. No campo privado, no campo das empresas, toda vez que, por exemplo, o Brasil teve contenciosos com algum país e foi para a OMC, teve vitória. A não ser alguns casos, mas, por exemplo, saúde pública, o contencioso sobre a patente dos remédios do HIV. O Brasil venceu em cima dos Estados Unidos, que falam, não, eu fiz o medicamento, eu paguei uma nota e vocês querem de graça. E aí a OMC entendeu, não, isso é uma doença, não pode ter lucro em cima de uma doença, quebra a patente. Daí vem a questão do genérico, vem toda uma história. O suco de laranja, mais recente... Algodão também, né? Algodão, a Embraer com a Bombardier. Verdade. A OMC entendeu que a Bombardier tinha subsídio que estava bloqueando a entrada da Embraer no mercado norte-americano. Quando a gente fala norte-americano, é a questão do México, Estados Unidos e do Canadá. Então, Bombardier é canadense, né? É canadense? Chupa Canadá. Aí, Quem Embraer? O Canadá é tão bonzinho, né? Não, sacanagem com o Canadá, né? Tá louco. Mas aí que acontece, por exemplo, as companhias aéreas canadenses, as companhias aéreas estadunidenses, ou tu comprava Bombardier pra aeronaves, assim, ó, até no máximo 150 passageiros, aqueles voos regionais, ou comprava Boeing. A Airbus, nem se fala, não entra avião europeu aqui dentro. E a Embraer, tipo assim, vocês vão comprar os teco-teco no Brasil. Mas não era um teco-teco. Como valora? A gente tá falando do E190, agora o E2, são aeronaves de uma envergadura tecnológica gigante. E aí a OMC entendeu, não, eles competem na mesma linha, no mesmo tipo de nicho de mercado, você não pode criar mecanismos de subsídio para tentar impedir a concorrência. Cláusula da nação mais favorecida, é isso? Isso. E aí entra... Ainda lembra alguma coisa? Tá sabendo, e aí entra, tipo assim, ó, além dessa cláusula, tipo assim, questão, por exemplo, de peças de reposição, uma quantidade de coisa. Era difícil você ter chegar peças da Embraer nos Estados Unidos, no Canadá, por conta desse próprio bloqueio. A tentativa de compra da Boeing pela Embraer, que aí a OMC, as organizações ficaram, se aqui tem coisa, foi para diminuir a concorrência no mercado, fazer a concentração. E aí, óbvio que não aconteceu. Por outro lado, o Brasil também teve perdas na OMC. Então, por exemplo, nem tudo é vitória. A questão do inovar alto, o regime tributário diferenciado para a indústria mobilística, Coreia do Sul, Japão, União Europeia falou, isso é protecionismo, isso não pode, vocês estão violando a regra da OMC. A OMC foi lá, não, realmente, e é assim, ou desmonta, ou vai ter punição. A OMC não é tipo, querido, vem cá, vamos tomar uma itubaína e ver qual é que é da coisa. Não, além da nota de repúdio nesse caso. Aí sim, aí tem um... A OMC fala, não, vocês têm X tempo para criar ou um novo sistema de benefício para as montadoras, vocês vão eliminar ele. Tanto é que ninguém fala mais dessa questão de benefício tributário para montadora, e muita montadora pegou e caiu fora, porque tipo... Não, vocês não vão ter mais IPI reduzido, uma quantidade de coisa. Acabou. Piso que eu fiz monofásico. Não, mentira. Não volta com esse papo, não. Mas é legal que o Rodrigo fale isso também, porque aí a gente vai entendendo a complexidade desse tema das organizações internacionais e também não adota uma postura 100% cética, por exemplo, de achar que essas organizações são meramente um instrumento de controle de países sobre os outros, os mais fortes. É o Megazord global, né? 100% imparcial. E não estão lá só pra bonito, né? Só pra dizer que exatamente. Então, assim, elas são organizações e tem muita gente séria trabalhando. Uma coisa interessante de falar também das organizações é que elas...
principalmente as que estão atreladas ao sistema ONU, né, que a gente chama que é esse grande guarda-chuva, e onde vai estar a OMC, a OIT, a OIM, a OMA, né, todas elas vão estar nesse guarda-chuva. FMI também não? Fundo não, deixa de ser mais do que um guarda-chuva, um braço. Mais o Banco Mundial do que o Fundo Monetário, eu diria. Exato. Isso, o Banco Mundial sim, né? Sim, porque também funciona no sistema de cotas dos países. São dois instrumentos financeiros que fazem parte da mesma arquitetura financeira internacional, de organizações internacionais. E o meu ponto era dizer também que nesse conjunto, não acontece assim, a OMC diz, Brasil, a gente está precisando de um representante do Brasil aqui na nossa organização. Não, são processos seletivos, o sujeito presta, vai concorrer com um indiano, com um paquistanês, com um americano, com um alemão, com um francês, para um cargo específico na organização internacional. E o vínculo não é necessariamente com o país. O vínculo é com o cargo que ele vai cumprir. Não pode ser clubista, então. Mais ou menos. Teoricamente não, né? Teoricamente não. O ponto legal é esse. É impossível se desvencilhar 100% da sua origem, sem dúvida. Mas o sujeito também não precisa fazer uma renúncia à sua nacionalidade para estar num órgão desses, né? E a própria dinâmica da organização internacional vai fazendo o sujeito pensar com uma cabeça muito mais aberta do que aquele provincianismo do seu próprio território. Vou querer fazer o meu país ganhar e derrubar todo mundo e tal. Ele não tá jogando War, por exemplo. Por exemplo, a OMC sempre teve uma característica do diretor-geral da OMC, sempre tem um quê de país em desenvolvimento. Então, por exemplo, recentemente a questão do Roberto Azevedo. O Roberto Azevedo, quando assume a organização, a gente tem que pensar, não é tipo o Roberto Azevedo. Não, é um diplomata brasileiro estando no ponto mais alto da coordenação de uma organização que cuida do comércio internacional no mundo inteiro. 2 mandatos. E detalhe, a pessoa abaixo dele, a mão direita do Roberto Azevedo, era uma igreja da Univale, que é a Tatiana Lacerda Prazeres, que dirigiu a Secretaria de Comércio Exterior durante, se eu não me engano, o governo Lula e Dilma. Tatiana Prazeres, eu lembro desse nome. E ela hoje leciona numa universidade na China. Na China, né? Mas ela, quando o Roberto Azevedo assume a cadeira na OMC, ele leva a Tatiana porque é uma das pessoas que mais entende, assim, de direito internacional, de nomenclatura. Ela tá na China ainda? A última notícia que eu tive dela se era você estiver acompanhando, Tatiana, se tu estiver nos ouvindo, assistindo, vem pra cá. Deu alô. Esse é o comércio exterior que deu certo, né? Esse dá orgulho pra família, Mas ela é graduada, né? em Relações Internacionais, eu dá tristeza. Oi? Ela é graduada em Relações Internacionais. Não, mas é graduação irmã, estamos tudo junto, né? Não. Eu vejo como graduação irmã. Né? Isso aí. Às vezes, quando eu vejo uns arrombados no LinkedIn que quer falar que comércio exterior é... Não, eu vou ficar RI manda no comércio exterior ou o comércio exterior manda no RI. Velho. Não. Assim, eu brinco, um depende do outro. Um tem uma qualificação, uma preparação muito boa para a área documental ou operacional, que eu digo que tem que ter, e o outro tem para a área aquele negócio. Vê o contrato, revisa o contrato, liga pro cara lá se complementam, não é que um é superior ao melhor. Não, é um apego com o nome. Calma, gente. Tem espaço para as duas. Quer dizer, não tem espaço para ambas. Não tem. Tá todo mundo ferrado, lutando aqui para conseguir espaço. Mas, por exemplo... Tirando a Tatiana, que tá muito bem na China. Mas a OMC sempre priorizou que o comando da organização nunca estivesse concentrado em superpoderosos. Por exemplo, não vai ter um diretor estadunidense, um diretor... Tivemos franceses, mas, por exemplo, sempre vai olhar assim, Índia, África do Sul... Só o estadinho online. Mas tipo assim, uma turma que não é aquele negócio, tá dando privilégio pros ricos, mas também vai olhar pros ricos e vai olhar pros países em desenvolvimento, sempre pra dar um equilíbrio. Então nem tudo é ruim. E durante esse mandato do Roberto Azevedo, houve decisões favoráveis ao Brasil e contrárias ao Brasil, com uma boa dose de equilíbrio. Aquele episódio do Pica-Pau, um pra mim, um pra você. 2 pra mim, um pra você. 4 pra mim. Essas referências condenam muito a idade, cara. Chaves, Pica-Pau, tá foda, cara. Não, já imagina se daqui a pouco ele pega, sei lá, Jaspis, ele vai um pouquinho mais antigo. Sair faísca, que coisa nada, nível de 6 sangue, sai faísca. E do tema acho que é legal também a gente falar de Banco Mundial e FMI nesse quadro,
porque também envolve muito das empresas, né? Falou de FMI, comércio a Argentina exterior. já tem calafrio, né? Daí vai os corintianos jogando nota no jogo da Libertadores, Nossa. né? Isso é a maior expressão. Os caras vêm aqui e chamam a gente de macaco, pô. A gente só A joga gente- dinheiro, pô. A A gente gente tá melhora sendo muito. educado até É. na resposta. É. Mas é legal falar porque, por exemplo, os países eles têm cotas também nessas organizações, né? E ambas elas têm funções distintas. A função do Fundo Monetário Internacional é socorrer países que têm problemas no seu balanço de pagamentos, né? Então, o caso da Argentina, que a gente se referencia Financiamento. muito, né? Financiamento porque Empréstimo, na realidade, né? faz isso, exato. Porque faz operações de comércio exterior e vamos lá, né? A gente não faz negócio ainda com Marte, com Vênus, com a Lua. Então, assim, se tem países tendo superávit no comércio internacional de um lado, obrigatoriamente a gente vai ter que ter países deficitários. É da condição natural aqui, né? Então não tem como todo mundo ser superavitário ao mesmo tempo. Porque o orçamento global do comércio vai ser um só, o volume negociado é um só. Então, esses países que entram em cenário de déficit sem conseguir, com as suas próprias reservas, compensar esse valor e equilibrar suas contas, a eles o Fundo Monetário Internacional faz um empréstimo, e a gente chama de empréstimo condicionado, né? Porque o Fundo Monetário diz assim, você toma aqui o dinheiro, mas eu vou te dizer onde você vai botar cada centavo desse dinheiro para garantir que você vai conseguir me devolver. A situação da Grécia ficou Né? bem popular, né? Sobre isso, né? Muito, 2015 ali, 14, 15, muito forte sobre isso. Inclui também, digamos, a interferência na política doméstica. Exato. Mas vocês estão subsidiando o gasto. Não vai ser bem assim, vocês vão ter que cortar isso aí. Se vocês... Porque não é o FMI assim, ó. Eu vou fazer e não faz. Não. Você tem que fazer antes, muitas vezes, da chegada do dinheiro. dinheiro. Antes da grana entrar. Ou né? ele vem Claro. em parcelas e você vai começar a não receber as próximas parcelas. Mas É antes claro. de vir o dinheiro, ele meio que não fere o princípio da soberania, tipo, do país? Tipo, eu tô uma organização... Não, tu não internacional foi tá- obrigado a pegar essa grana. Ninguém te forçou a pegar o Ah, dinheiro. tá. Você E você é membro. recorre Ninguém tá à batendo com os organização. dólares, você que pega isso aqui, pega isso aqui. Você, é que no caso do Faz FMI, sentido, não é faz o FMI que vai até você. Você É que você vai que- até o FMI e fala assim, ó, E você Só- se sujeita a isso, né? Tá, basicamente. No termo técnico é você que vai lá baixar as calças, entendeu? entendi. E detalhe, quando um país, por exemplo, entra que foi o caso da Argentina, algumas vezes em default, fala assim, ó, o FMI não vou pagar. De novo? Caramba! Pode deixar. Daí entra, sabe aquela vozinha, eu falei pra não emprestar dinheiro pra esses caras, cara. Olha ali o que deu. Mas basicamente pega muito mal, então as notas de classificação de investimento caem consideravelmente, tem impactos assim, ó, muito contundentes, as violações de contrato do FMI. Uhum. E aí uma coisa a gente pegando, que é muito diferente da lógica do Banco Mundial. O Banco Mundial e o BIRT também, que entra o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, é tipo assim, ó, cara, vocês têm um projeto, beleza, nós vamos financiar esse projeto. Por exemplo, pegar aqui a nossa região, entra a questão do túnel. Para quem recorre? O Banco Mundial. Esse túnel aí, olha... É uma grande não? piada, né? Não vamos segurar que não vai sair isso aí, né? Por que Podcast de ficção científica? Ah, mudou o pô, tema. mas é. Não tem como sair? Eu não sei. Não é que não tem como. É que não tem como, é impossível, né? Tem como. Não, vamos se enganar, né? Não, vamos se enganar. Mas, por exemplo, quando tem uma obra dessa envergadura, que não é os bancos que vão entrar com o dinheiro, você tem que falar, ó, Banco Mundial, ó, eu quero fazer isso aqui. Uhum. E às vezes não precisa ir também, Só lógico. mostrar o valor do ferryboat pra eles que eles vão patrocinar. É verdade. Sem notinha fiscal, né? Sem Sem nada. Sem rastro de dinheiro, né? Entendi. Mas pega, por exemplo, e ainda tem metas, ó, vocês têm que terminar a obra em tanto tempo, tem uma amortização. Empréstimos do Banco Mundial não é tipo, vou lá, pego o dinheiro e volto, tem que passar pelo Congresso Nacional, tem todo um trâmite. Exato. Mas ao redor do mundo, financiou obras de saneamento, financiou obras de, por exemplo, de energias renováveis. Grandes obras de infraestrutura. Grandes obras de infraestrutura. Então o Banco Mundial tem investido pesado. De onde é que vem o dinheiro do Banco Mundial? Também das cotas de participação do Estado. Eu ia perguntar isso aqui, ó. De onde é que É, vem o Fime Mas, tipo, Os o Brasil contribui, não. Galera, me empresta 10 pilas aí. Porque isso aí é interessante, porque são atuações tanto em projetos macro, como, por exemplo, esses de grandes obras de infraestrutura de grande envergadura,
O Banco Mundial e o BIRD, eles geralmente fazem empréstimos para pessoas jurídicas de direito público internacional. Então, às vezes a gente vê um governo de estado, uma prefeitura que consegue esses recursos junto ao banco por ter apresentado um determinado projeto. Mas ele tem também a possibilidade de financiar empresas, por exemplo, vinculados a macroprojetos. A gente estava falando aqui, em tom de brincadeira, em off, aqui antes de iniciar, sobre a questão dos painéis solares, por exemplo. E existem projetos do Banco Mundial que estão vinculados à transição energética e que ajudam a financiar com prazos de carência, com tempo de carência, com taxas de juros subsidiadas, com prazos estendidos de pagamento, projetos que podem ajudar uma indústria, por exemplo, a mudar a sua matriz energética colocando energias renováveis, né? E estão vinculadas a esses grandes projetos do Banco Mundial. Tipo, eles não vão financiar um projeto de queimar carvão para energia elétrica, provavelmente, né? Não, não está dentro dos horizontes do banco, né? Podem até fazer, né, indiretamente, enfim, mas não está entre as políticas prioritárias. Seria só para quem não tem uma estrutura elétrica alguma, né? Aí talvez seria. Um dos grandes focos, muitas vezes, do Banco Mundial são os países em desenvolvimento. Pegar questões que acabam sendo deficitárias em algumas áreas e falar, ó, pessoal, nós temos essa grana aqui, assim por diante, e aí vai indo. Que é muito diferente, por exemplo, de recursos de grupos de investimento ao redor do mundo. E aí tem grandes players, por exemplo, a China, que tem investido de maneira muito contundente na África, que é diferente, ó. Tá aqui a grana, mas a empreiteira é minha. Me dê seus diamantes, Zâmbia. A China tá sinistra na África, né, cara? O Banco Mundial já opera... Quem não abusou da África, né? Brasil, né? Não, mas a China tá fazendo um modelo bem mais sustentável de abuso. Mas aí que tá. A gente pega, por exemplo, a questão do Brasil na África, e aí parece que negócio de tiozão, né? Globo Rural, né? Mas o que acontece? Mas o Brasil tem levado, por exemplo, o desenvolvimento através da Embrapa para a questão de alimentação e irrigação para países africanos. E por conta do quê? Dessa dívida que o Brasil tem com a África. Ponto que foi muito premiado e muito, assim, aplaudido na lógica das Nações Unidas. O apoio que o Brasil presta a nações em desenvolvimento em matéria principalmente agrícola, educação. Então o Brasil tem feito muitas soberania alimentar, sobretudo, né? A possibilidade de gerar soberania alimentar nesses países. É isso aí. Soberania alimentar no sentido de plantar o que tu come, né? Tu conseguir plantar o que tu come e o próprio sustento, no caso. Buscar uma autonomia do próprio sustento. Exato. Legal. Se chegou até aqui, por favor, curte, compartilhe, comenta, manda isso aqui pra alguém pra participar desse assunto. O que ficou de fora? O que vocês gostariam de saber mais dentro do centro que a gente falou aqui? Conversa com a gente. Se a sua empresa de comércio exterior gostou disso aqui, pode ser, não precisa de comércio exterior. Se quiser apoiar a gente, nós estamos aceitando. Isso aqui dá muito trabalho e a gente precisa de apoiadores. Vem conversar conosco que temos espaço para mais empresas aqui conosco. Então, é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Muito obrigado. Valeu! Valeu! Valeu!